Emerson Pansieri tá chegando. Detalhes do Cruzeiro, fim de semana de mais um jogo no Mineirão contra o Vitória. E a sexta-feira foi de bastidores agitados, palavras importantes. Você detalha tudo a partir de agora, Emerson Pansieri. Um abraço, boa tarde. Um abraço para você também, Cirilo. Boa tarde, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, 12:09. Grande Simões, está aqui na mesa também o meu xará, o Panzi, que é o Panzi com Z. Eu sou o Panzi com C, que Papai de Saúde proteja muito, viu? Amém, nós todos. Você sabe o carinho que eu tenho por você há muito tempo. Eu lembro de você à beira do campo, às vezes com aquela carona brava, assim. Depois, quando a gente conversava, via que era uma pessoa leve Era isso mesmo. E massa demais que você. Você é um cara muito legal. Obrigado, Pansieri. Quando eu era criança, eu já te ouvia. Grande Panzi. Ô, Cirilo, pra gente falar desse trabalho agora, que está sendo finalizado na Toca da Raposa, importantíssimo, que tem a ver até com a escalação do time para amanhã. Tem uma possibilidade aí de manutenção de defesa? Tem. Tem uma possibilidade de também ter alguma alteração do meio-campo? Pode ter também. Daqui a pouco eu vou explicar isso tudo, porque antes você tocou num assunto importante. A sexta-feira foi de palavra forte e até um meia-culpa da diretoria do Cruzeiro com algumas ações até agora, especialmente no ano de 2024. Paulo André é o diretor de futebol interino do Cruzeiro, mas, pelo que ficou bem nítido, ele vai ser aí o responsável por tocar esse futebol do Cruzeiro até contratar um novo profissional para a pasta, vamos colocar assim, para essa função, para ocupar essa cadeira. E ele inicialmente fala, foi uma entrevista de mais de 40 minutos, e alguns pontos ainda para a gente repercutir. Ele inicialmente fala aqui no Rádio Esportes sobre essa função. Qual é o modelo de trabalho que ele vai desempenhar agora no Cruzeiro? Hoje a minha função como diretor de futebol do clube é ser o porta-voz, de fato, né, e nos momentos bons e nos momentos ruins. Então estarei aqui sempre que preciso para colocar, né, a voz do Cruzeiro, né, e explicar todas as questões de dia a dia, de rotinas e sucessos e fracassos que a gente vem a ter, tá? Esse é o meu papel a partir de agora. O papel que eu fazia anteriormente não tinha nada a ver com ser porta-voz do clube. Por isso é que eu nunca havia dado entrevista. Aliás, dei uma recentemente, mas em geral passei os 2 anos aí sem aparecer, por uma crença de todo o grupo de que nós temos um CEO, nós temos um diretor de futebol, nós temos um treinador, nós temos um dono que está o tempo todo exposto, né, e falando sobre as questões dos clubes dos quais ele é dono. Então não fazia sentido nenhum eu ser mais um porta-voz dentro dessa cadeia toda. O Paulo André também falando sobre esse perfil, né, de trabalho que precisa ser desempenhado, essa questão também de contratações, esses assuntos também foram explorados com ele e, sobretudo, pontos importantes desse agora momento do Cruzeiro em relação a alguns erros, alguns problemas que tiveram aí no meio do caminho, por exemplo, como eliminação, um balanço que ele faz desse momento do Cruzeiro. Bom, o balanço do ano até aqui, e aí estou de acordo com você, sobretudo por desempenho, eu acho que a gente poderia ter desempenhado melhor, né? Tivemos bons momentos mais difíceis, mas eu acho que a gente tem que ter uma estabilidade para a gente conseguir passar essa confiança ao torcedor e que a gente também tenha essa confiança dentro do elenco, porque os desafios ao longo da temporada ainda serão grandes. Quando o ano passado terminou, a gente fez um balanço, fez uma análise das coisas positivas e negativas e buscamos, dentro das nossas possibilidades financeiras, fazer um mercado que atendesse, né, que melhorasse o nível médio do plantel e que pontualmente pudesse trazer reforços de peso que pudessem marcar diferença dentro da equipe, tá? Quando esses reforços chegaram, eu acredito que a grande maioria entendeu que o Cruzeiro tinha se movimentado bem no mercado, tá? Acho que isso é inegável. Nós temos internamente a convicção de que esses jogadores, uns ainda se adaptando e outros já performando, são, sim, ou nos colocam numa prateleira acima daquela que nós estivemos no ano passado, tá? Agora, nós não temos condição financeira de fazer todas as mudanças e acelerar o processo de construção de elenco da forma como todos nós cruzeirenses gostaríamos. Então, é um processo de mercado a mercado em que nós vamos sempre subindo o preço médio, né? Subindo o nível médio do plantel.
e se estruturando, né, enquanto isso acontece. E para fechar, um assunto importante sobre até essa forma de atleta que está chegando. Ele admite que a questão até mental dos jogadores pode ser que não seja aqueles de primeiro nível, né? Que não são aqueles atletas totalmente adaptáveis a partidas grandes, mas que são atletas que estão dentro de uma filosofia que o Cruzeiro estabeleceu para que tivesse um nível pelo menos médio aí dentro da competição. E aí você não consegue trazer jogadores que mentalmente, muitas vezes, conseguem suportar esse peso, né? Então eu brinco, não vou usar um exemplo porque recentemente usaram e ficou chato, mas se no ano passado o nosso time tivesse com outra camisa, de um clube menos importante, provavelmente a gente tinha feito muito mais pontos. Esse então, o Paulo André, agora diretor de futebol do Cruzeiro, sobre temas importantes. Ô Cirilo, essa questão do elenco é porque muita gente acha, vai chegar jogador de alto nível. Ele até falou do De La Cruz, né, do Flamengo. Ele deu um exemplo do De La Cruz que chega ao Flamengo e aí a chance de dar errado pode dar, mas é bem difícil que dê errado. E aí alguns jogadores chegam como forma de apostas, ser criativo no mercado, atletas que custam nada tão alto assim dentro dos cofres do Cruzeiro e que realmente nesse meio do caminho teve alguns erros. Para mim, quando ele fala que o Seabra deveria ser efetivado lá atrás, mostra que existe muita confiança no trabalho do treinador agora, Cirilo. O que me pareceu, inclusive depois eu acessei o site da Itatiaia para acompanhar as matérias lá da turma de ontem. A fala do Paulo André, ou uma das respostas aí do Paulo André, o Pansieri, ele deu uma bancada no Seabra, né? Deu. Se resolverem mudar agora, seria um erro, né? Mas assim, dentro do que ele está dizendo. Ele disse, ele deu, de fato, uma sustentação ao trabalho do Seabra. Deixou claro que é a aposta da diretoria. Que é uma aposta, na verdade, que é uma certeza que ele tem, que deveria ter começado esse trabalho lá atrás. Ele ainda lembra do jogo do Bragantino, foi um 0-0 no Mineirão, que ali o Seabra foi treinador. E que ali já deveria ter sido o Seabra. Nesse caminho que o Cruzeiro entende como um treinador que já identificou a forma de trabalho que quer a diretoria, tanto no sub-20 quanto no profissional. E ele deixou bem também em evidência que não há interferência da diretoria em relação ao que coloca a comissão técnica.